No vídeo anterior, a gente estava conversando sobre a gravidez, esse primeiro momento aí no que diz respeito à maternidade, o assunto desse mês aqui no canal, e os seus desafios. E agora eu continuo falando sobre o tema da maternidade e os desafios que vêm depois do parto, que são vários, né? Desde se recuperar do parto, como também cuidar desse recém-nascido, que é totalmente dependente da mãe, que precisa mamar toda hora, ela não consegue dormir muitas horas seguidas, né? O sono é totalmente afetado. Existem modificações na relação com o parceiro, né? E um isolamento, porque ela não está no trabalho, não tem a presença de amigos e colegas. Esse período é um período assim um pouco solitário, né? Da mãe com o bebê e ali o pai mais próximo, né? Quando há. Então imagina na pandemia, né? Eu tenho acompanhado alguns casos, algumas situações de pessoas que tiveram filhos agora durante a pandemia e o isolamento social ainda intensificou essa sensação de desamparo, né? De não ter com quem contar, porque geralmente as famílias, né? Elas se ajudam e esse realmente tem sido um momento mais difícil aí para as mães, principalmente. E como nós estávamos falando no vídeo anterior, existe uma certa romantização, uma idealização da maternidade, como sendo um momento de plenitude da mulher, de satisfação, de autorrealização, um mar de rosas, que é o que a gente vê na publicidade. Mas na prática, cuidar de um bebê é muito difícil, né? Além de cuidar da casa, né? Que são tarefas repetitivas, são tarefas que nunca acabam, né? E são pouco gratificantes, né? Principalmente para aqueles bebês que não pegam no peito, que choram muito, que demoram para se acalmar e para dormir, o que vai aumentando o estresse dessa mulher, né? Então, muitas vezes a mulher se vê angustiada, triste, e ela nem se permite falar, né, sobre isso para alguém, porque como assim, né, que você teve um filho e você vai dizer que você está cansada, que você está irritada, que você não está feliz, né? Então esse é o tema do vídeo de hoje. Nós temos, com relação aos quadros de humor na gravidez, 3 classificações principais: o blues ou disforia puerperal, também chamado de tristeza puerperal. Nós temos a depressão pós-parto, né? E temos também a psicose puerperal. O blues puerperal, ou essa disforia pós-parto, ela pode acometer de 50% a 85% das mulheres. Então é bastante comum, né? Esses sintomas de tristeza, irritabilidade, variações de humor, né? Eles costumam acontecer nos primeiros dias, né? E não costumam passar de 2 semanas. São considerados normais do período, né? E podem ser explicados inclusive pelas variações hormonais, mas também por essa outra série de desafios que a mulher está vivenciando. É um período de adaptação, né? E não causam um prejuízo ali na funcionalidade da mulher e não necessitam de um tratamento assim específico, né? Essa mulher vai precisar de um suporte, de um apoio, né? Da família, do companheiro, mas são situações que tendem a se resolver na maior parte dos casos. Porém, numa quantidade aí dessas mulheres, cerca de 15% delas podem apresentar, né, a depressão pós-parto, que aí não é uma tristeza, apenas um choro, mas é um quadro, né, é um episódio depressivo caracterizado por perda do prazer ou interesse nas coisas que normalmente ela gosta, desesperança, uma baixa autoestima muito intensa e pode chegar a pensamentos suicidas, né? Também nesse momento, sintomas obsessivos, né, em relação ao bebê, por exemplo, medo de que não vai dar conta dele ou de que vai agredi-lo, né, eventualmente até pensamentos de que pode agredi-lo, são indicativos de uma depressão pós-parto.
O momento mais crítico para o aparecimento da depressão pós-parto são os 3 primeiros meses depois do parto, mas esses sintomas podem aparecer ainda por muito tempo depois disso, interferindo na funcionalidade da mãe e no vínculo entre a mãe e o bebê. E isso, né, como também já vimos no vídeo anterior, pode levar pode ter impacto no desenvolvimento físico e psicológico da criança. Então é muito importante que essa mulher tenha diagnosticada essa condição para que ela possa receber tratamento que vai ser importante tanto para ela, né, para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar, quanto para o bem-estar da criança que dela depende. E nós temos um outro quadro, a psicose puerperal, que é um quadro um pouco mais raro, acontece em 0,1 a 0,2% das mulheres, e aí já caracterizado por oscilações mais bruscas de humor, agitação, agressividade e sintomas psicóticos, como delírios, alucinações e outras alterações mais graves do comportamento, que pode exigir, inclusive, a hospitalização, né, para proteger essa mulher e a criança até que o quadro seja estabelecido. Os fatores de risco, né, para depressão pós-parto mais importantes são a depressão e a ansiedade na gravidez. Inclusive, há quem advogue que uma depressão pós-parto, na maioria das vezes, é uma depressão que começou lá, antes na gravidez, ou às vezes até mesmo antes da gravidez e que não foi tratada nem na gestação e nem depois, e isso vai acumulando prejuízos para a mulher e para a criança. Então, esses são os principais fatores de risco, né? A saúde mental da mãe antes do parto. Além disso, estressores, né, como por exemplo traumas, perdas, né, de outras gestações, ou ainda a falta de apoio social e do parceiro, né, do companheiro, também são fatores determinantes aí para o desenvolvimento da depressão pós-parto. O tratamento é muito importante porque ele vai, como eu disse, auxiliar tanto a mãe quanto a criança. E, portanto, se você, mãe, né, está assistindo esse vídeo e se identificou, ou conhece alguém, né, que está nesse período aí do puerpério, né, que seria esse primeiro ano depois do parto, um período tão desafiador, né, e muitas vezes com poucos recursos, na pandemia menos ainda, né, porque as pessoas estão mais isoladas, pode ser que você tenha identificado que que essa mulher que você conhece esteja passando por um quadro desse, né? E a mensagem que eu queria passar é que a gente tem que quebrar um pouco esses estigmas, né, de que a maternidade é uma maravilha, que não tem nenhuma dificuldade, como se fosse algo muito instintivo, porque na verdade não é, né? A construção, né, do que é ser mãe é um processo que leva tempo, precisa de uma adaptação e muitas vezes há fatores, né, desse ambiente, fatores psicológicos e sociais, além dos biológicos, que interferem na construção dessa mãe aí, né? Eu sempre falo aqui no consultório, né? Com a gravidez também nasce uma mãe, né? Uma mãe também está sendo gestada na gravidez, ela nasce, então tem uma recém-mãe aí com todas as suas singularidades que precisa ser observado. O tratamento, então, vai envolver a psicoterapia, pode envolver a psicoterapia e o uso de medicações. Isso tem que ser discutido com o profissional, com o médico psiquiatra, para que a melhor escolha seja feita no sentido de não afetar o bebê, né? Porque as medicações elas passam, né, para o leite, mas aí nós temos que, mais uma vez, pesar riscos e benefícios, né? Porque a exposição à doença da mãe pode ser tão ou mais danosa, e normalmente do que a própria medicação, certo? Então, com isso, eu termino o vídeo de hoje agradecendo a sua presença. Se você gostou, dê o seu like aí, também compartilhe. Não deixa de se inscrever no canal não, porque aí a gente sempre te avisa quando tiverem vídeos novos, tá bom?
Um abraço e até semana que vem.